Olá, meus queridos alunos, do sétimo ano, né? Está aqui dando continuidade de novo àquela aula, né? Nossa, aqui sobre o Brasil, sobre a América Portuguesa, aí sobre o período Brasil colonial, falando aí sobre o tema da escravidão na aula anterior da parte um, o senhor estava falando aqui, o professor Luiz Paulo, explicando sobre o racismo, né? Que muitas vezes o homem branco, esses senhores aí dos escravos, faziam para poder controlá-los, né? E claro que a gente, quando vai falar sobre escravidão, a gente não pode deixar de falar também sobre a importância, né, dos engenhos, da fábrica, né, do açúcar, a todo esse açúcar que desenvolveu, que foi extremamente importante aí, né, em toda a história brasileira. Então, nas imagens a gente vê a Casa Grande, as senzalas, os engenhos ali funcionando para a produção do açúcar, o açúcar que foi extremamente importante. Nós sabemos ali, né, que dentro desta casa grande, na senzala que os escravos, eles acabavam, né, ficando, permanecendo ali muitas vezes trancados, né, em péssimas condições de higiene, péssimas condições de acomodação, e a gente percebe que tudo isso que a gente vê aí nas imagens, tudo isso era construído, era tocado, né, com o poder ali, claro, dos escravos, né? Então, essa sociedade açucareira que tinha no senhor de engenho, no dono do escravo, né, a sua figura de maior prestígio, a gente tem algumas características dessa sociedade, né, do açúcar, né? O patriarcalismo, ou seja, o senhor de engenho vai ser ali a figura mais importante, mais imponente, vai ter o ruralismo, porque é justamente na área rural, é na zona rural que vai se desenvolver as plantações ali de cana-de-açúcar, né, onde vão se estabelecer os engenhos, não era nas cidades, mas eram nas áreas rurais, principalmente próximo ali ao mar, em regiões litorâneas, né? A gente tem essa estratificação social, onde os homens brancos, né, o senhor de engenho era o mais importante, pois a gente tinha ali, né, claro, dentro da própria família, a esposa, os filhos, né, toda uma hierarquia muito rígida. Nós vamos ter também os trabalhadores livres, os ferreiros, os carpinteiros, os mestres do açúcar, né, que davam ali o ponto certo para a produção do açúcar, eram homens livres, e nós vamos ter também os escravos que estavam na parte mais baixa desta sociedade, tratados, né, da pior forma possível, como mercadorias, né, piores até do que animais. Por isso que aí embaixo, né, na alegoria, na imagem de Jean-Baptiste Debré, um importante pintor francês, a gente começa a perceber um pouco, né, deste retrato do Brasil. Ali nós temos dois escravos, né, fortes, carregando um fidalgo, né, geralmente um senhor de engenho, ou um homem branco ali numa rede, enquanto ele está ali bem à vontade, bem confortável, são os ombros fortes ali dos escravos que estão levando ele para baixo e para cima neste Brasil ainda aí colonial. E ali chama a atenção que tem, né, uma criança escrava com uma sombrinha na mão, como se fosse um guarda-sol, que se chovesse ou estivesse muito quente, ele ainda ia proteger do sol ali aquele homem branco rico. Então, isto é o exemplo claro ali, né, dos escravos ali com seu proprietário, fazendo ali, tratando ele como se fosse a figura aí de um rei, né? Então, é claro que quando a gente olha também para este mapa nos ajuda a compreender como que houve, né, como que ocorreu ali essas rotas do tráfico de escravos africanos que eles saíam lá da África, né? Cabe aqui lembrar, fazendo um parênteses importante, né, que o português, claro, que quando ele chegava na costa africana, muitas batalhas existiam, muitas tribos, muitos reinos, né, de africanos, muitas vezes eles guerreavam, eles lutavam contra eles mesmos, e era muito comum que o africano escravizasse o próprio africano, né, uma tribo, um reino escravizasse aquele durante um combate. O fato é que cada vez mais, devido à necessidade de mão de obra escrava no Brasil, os portugueses alimentaram, né, esta grande engrenagem, esta grande empresa que se tornou a escravização, né, de africanos, de retirar esses africanos, esses escravos africanos da costa africana
e trazerem eles, né, para várias partes do mundo, principalmente para o continente americano e aqui para o Brasil, né? Eles que eram trocados muitas vezes por aguardente, por cachaças, por armas, por ferramentas, né? Então percebam que o português se usava de todos os seus expedientes para poder adquirir este escravo africano. Este escravo africano era trazido aqui para o Brasil. Nós temos aí algumas rotas aí, né? Nós temos ali Cabo Verde, São Jorge da Mina, né? Luanda, Benguela, Moçambique, que já é uma outra região mais próxima ali ao Oceano Índico. Então a gente tem de toda esta região aí do Oceano Atlântico, que separa, claro, o continente africano do continente americano, principalmente da costa brasileira. Muitos portos aqui no Brasil também receberam, né? Lá em São Luís, no Maranhão, em Olinda, em Salvador, no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem a chegada maciça, né? Depois a gente vai ter, além do Rio de Janeiro, também São Paulo recebendo muitos escravos africanos, né? Então, toda aí a gente tem da África para a Ásia, para outras áreas ali do Oriente. O fato é que o comércio de escravos se tornou um grande negócio, né, no mundo inteiro. E aí, nesta imagem, aparecem os navios que a gente conhece como navio negreiro, navio tumbeiro, né, porque para os escravos é como se fosse uma tumba, é como se eles realmente fossem trazidos, né, arrancados de sua cultura, né? Imagine você que pais que nunca mais viram seus filhos, maridos que foram separados de suas mulheres, avós que nunca mais viram seus netos, famílias que foram extremamente despedaçadas, né, por conta da prática da escravidão. Esses homens e mulheres que vieram aqui saíram forçados da costa africana, saíram da África e vieram ser introduzidos no Brasil, num outro país, numa outra localidade, né? Naquela época ainda, numa outra porção de terra, com outro continente, com outros hábitos, com outro clima, com outra língua. Então não é fácil se a gente se colocar no lugar, fazer esse exercício de se colocar no lugar dos escravos. Nós veremos que foi muito difícil esse período para eles. E percebo que aí, né, nesta imagem, os escravos eram acorrentados, eram colocados nos porões desses navios, passavam, né, meses no calor escaldante na travessia pelo Atlântico da África para o Brasil. Muitas vezes esses homens e mulheres que eram tratados pior do que animais, faziam suas necessidades fisiológicas ali mesmo, né? Muitos deles em péssimas condições de higiene, não tinham a possibilidade nem de tomar banho, se alimentavam minimamente possível, o mínimo para sobreviver. Então é comum que muitos desses escravos africanos morreram nessa travessia pelo Atlântico, seja por doenças adquiridas, seja pelas péssimas condições, seja pela depressão, né, pelo banzo, por aquela depressão de ter a sua vida despedaçada, arruinada, retirado de sua família, retirado de sua terra e sendo colocado como coisa, né, tirado da sua condição de humanidade, sendo submetido à pior espécie possível de tratamento. Então perceba que conta, né, as narrativas, as histórias, que muitas dessas mulheres, às vezes, que vinham com as crianças e sendo trazidas com as crianças, para que as crianças, para disfarçar aquele sentimento ruim, né, daqueles mais de 45, 60 dias de travessia pelo Atlântico, de sofrimento, de agressões, de humilhação, muitas dessas mulheres guerreiras, elas retiravam, né, da barra da sua saia, tiravam com a mão ali, cortavam um pedaço, né, com as mãos ali, rompiam o tecido e faziam bonequinhas de pano para que, né, suas filhas, para que seus filhos pudessem se distrair, né? Essas bonecas são chamadas de abaiomes, né? Uma forma de driblar ali aquela tristeza, aquele período, né, de sofrimento durante esta travessia pelo Atlântico, né? Então, nesta imagem, nós temos na parte de cima estes escravos que estavam acorrentados, sempre pela supervisão de um homem branco, de feitores, de capatazes. Lá no extrato do meio, nós vamos ter ali também
muitos escravos, por ser baixo ali, muitas vezes eles ficavam deitados, sentados, não os levantavam. Imagina, né, ficar deitado no calor daquele, ou só sentado, sem poder se movimentar, sem poder caminhar, e por vários e vários e vários dias. Então, perceba o sofrimento que é você ser carregado como se fosse realmente uma mercadoria, né? E embaixo, na parte mais baixa do navio, aí sim o depósito com as mercadorias, né, com suprimentos, com água, com um pouco de comida para que eles pudessem sobreviver a essa travessia, né? Então, claro que a gente tem no Brasil, sobretudo no Nordeste ali, né? E aí também nesta parte do litoral, em Natal, em Olinda, em Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória no Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro, em São Vicente, né? Em Itanhaém, em Cananéia, em Santos, foi por esta região aí que muitas vezes, né? Os engenhos foram introduzidos para a produção aí da cana-de-açúcar, e é desta cana-de-açúcar que muitos escravos vieram para o Brasil para ajudar aí nesta produção. Por isso que eles foram os pés e os braços aí das lavouras de cana-de-açúcar no Brasil. Esta imagem é uma imagem interessante, mostra lá na cidade do Rio de Janeiro, certamente próxima à região portuária, ali do Porto do Rio de Janeiro, nós temos aí os escravos e chamo a atenção para vocês verem como que eles se vestiam sempre com os pés descalços, um calor muito grande do Rio de Janeiro, eles ali, né, com panos, tecidos, né, muito simples, envolvidos no corpo, carregando ali, né, numa espécie de carroça improvisada, de um carrinho improvisado, fazendo muita força pelas ruas ali do Rio de Janeiro para poder carregar e descarregar. E aí aparecem nessas caixas, né, no Rio de Janeiro, com a produção do açúcar, o açúcar que era um produto extremamente caro na época, um produto de exportação, tinha um alto custo, um alto valor, mas é claro que todo este trabalho recaía aí sobre os ombros, os braços aí dos escravos. Aí novamente um exemplo de como que era um engenho lá no Nordeste do Brasil, tendo a casa grande, né, a capela, né, a senzala ali representado pelo número 3 em formato de L, aquele barracão onde os escravos ficavam, aqui a roda d'água que dava a energia, a propulsão aí para a trituração, claro, da cana-de-açúcar, né? Aí nós vamos ter a moenda, a fornalha, este grande barracão aqui onde tem a chaminé, o fogo saindo. Nós vamos ter, né, lá ao fundo, né, a lavoura de cana-de-açúcar, ali, né, número 10, a moradia dos trabalhadores livres, eles que não moravam próximo, claro, né, não moravam junto com os escravos, eles tinham o outro tratamento. A gente tem aqui, né, sempre os carros de boi, sempre sendo carregados, né, trazendo ali as grandes quantidades de cana-de-açúcar para a fabricação, claro, deste produto que era muito importante, né? Numa outra oportunidade, nós vamos ter também um momento de falarmos um pouco sobre a invasão holandesa aqui no Brasil. Os holandeses também invadiram o Brasil durante um período, sobretudo por conta da produção de cana-de-açúcar. Nós tivemos ali a região de Olinda, ali, toda aquela região do Pernambuco, ali próximo ali da Bahia, foi uma região também em que os holandeses invadiram para poder ali competir, rivalizar ali com os portugueses nessa produção de cana-de-açúcar. Tá bom? Meus queridos, chegamos aí ao final desta segunda parte, essa parte 2 desta aula, continuando ainda sobre a América Portuguesa. Espero que vocês tenham conseguido entender, espero que possa ajudar a vocês aí, tá? Então, se você gostou, deixe aí o seu like, né? Clica no joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toque lá no sininho para que você possa receber, né, notificações toda vez que o professor Luiz Paulo, né, for colocar uma nova videoaula, você vai ficar sabendo, não vai perder aí, né? Então eu agradeço a participação, agradeço aí o carinho, né? E até a próxima, tá bom? Um grande abraço. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.